Oi, gente, tudo bom? Vamos dar uma olhada agora em como funciona a ideia de caracterização do movimento dentro da cinemática escalar. Vamos começar aqui, vamos imaginar um certo objeto qualquer, que a posição desse objeto varia com uma certa função. Vamos dizer que tudo que eu sei sobre o objeto é isso. Quero estudar o movimento desse sujeito aí. Lembrando, para conhecer a função da velocidade, eu sei que eu posso fazer ds dt, então a derivada dessa função s no tempo. Então, lembrando a função de derivada rapidinho aqui, cai o expoente, então 3, e diminui o expoente uma vez, então 3t ao quadrado, menos, aqui já deu 2, caiu 2, multiplicando, então fica 4, t era ao quadrado, então fica 1, mais t a 1, cai 1, beleza? Era 1, subtrai o expoente 1, subtrai 1, então dá 0, então somente tem 1, e o 8 é uma constante não varia no tempo, então a derivada é zero. Também quero conhecer a aceleração. Aceleração é a variação da velocidade no tempo, então a derivada da função da velocidade no tempo. Então, fazendo rapidinho aqui, 2 vezes 3, 6. T, subtrai um expoente, menos 4. T fica t elevado a zero. Some o t e 1 é uma constante, não varia no tempo. Então, eu já conheço as três funções do movimento desse objeto. Um lembrete rápido aqui, para t igual a zero, esse aqui é o meu valor S0. Para t igual a zero, essa é a minha velocidade inicial. Para t igual a zero, essa aqui é a minha aceleração inicial. Se a gente precisar dessa informação, né? É isso. Bom, qual a ideia de caracterizar o movimento? A ideia é olhar para a velocidade e para a aceleração, como elas se comportam no tempo. Então, se eu tiver num certo instante de tempo, onde a velocidade é positiva, a gente fala que esse movimento é progressivo. Né? Velocidade positiva quer dizer que o objeto está andando, o s aumenta com o tempo. Tá? Se a velocidade for negativa, é um movimento retrógrado. O objeto está se movendo na direção contrária do s. O s está diminuindo com o tempo. E eu vou ter que olhar também o sinal da velocidade e da aceleração. Se eles tiverem o mesmo sinal, quer dizer que esse movimento é acelerado. Se a velocidade e a aceleração tiverem sinais diferentes, então esse movimento é retardado, desacelerado. E a ideia de caracterizar um movimento é isso, é olhar num certo instante de tempo a verificar o sinal da velocidade e da aceleração e ver se o movimento é progressivo e acelerado, ou se é progressivo e retardado, retrógrado e acelerado. Então, ver qual é a combinação dos sinais da velocidade e da aceleração. Mas para isso, qual o grande problema aqui? Eu preciso saber se a velocidade inverte de sinal. Eu preciso saber se tem inversão de movimento. O sinal da velocidade me diz se eu estou indo para o S positivo ou para o S negativo. Se eu estou indo para cá, meu V é positivo. Se eu estou indo para cá, meu V é negativo. Mas não necessariamente o objeto vai andar sempre para cá. Ele pode andar uma direção, parar, andar para o outro, parar e voltar para o outro. Então eu preciso saber se teve uma inversão de movimento. O que quer dizer que o V muda de sinal. Toda vez que um objeto inverte a direção do movimento, o sentido de movimento, ele tem que passar pelo zero. Se ele vai do positivo para o negativo ou do negativo para o positivo, obrigatoriamente tem que passar pelo zero. Então eu preciso saber se eu tenho algum tempo onde o v é zero. Então eu preciso olhar aqui, se eu tenho a função da velocidade, eu preciso saber quando que isso é zero. E aqui eu tenho uma parábola. Lembrando lá da matemática, eu preciso encontrar as raízes da parábola. Aí tem que aplicar o Bhaskara, achar lá, calcular o delta e tal. Aí fazendo tudo isso aqui para ganhar tempo, nós temos um T1 que é 1/3 de segundo e um T2 que é igual a 1 segundo. Isso quer dizer o quê? Que quando t é igual a 1/3, o v é zero. Quando t é igual a 1,
o v é zero. Então, nessa hora, o movimento inverte. Eu também preciso saber o que acontece com a aceleração, né? Qual é o sinal da aceleração. Para saber o sinal da aceleração, eu precisava saber quando é que a aceleração também inverte de sinal. Então, eu preciso saber quando a aceleração é zero. E aqui nós temos um t igual a 2/3 de segundo. Então, a aceleração zera em t igual a 2/3. Beleza, e agora como é que eu vou fazer essa análise? O jeito que eu acho mais fácil é graficamente. Não precisa ser desse jeito, mas facilita. O que a gente tem aqui? Uma parábola. O valor aqui, ó, no quadrado, né, no termo quadrático, é positivo. Então, isso é uma parábola com a concavidade para cima. Certo? E essa parábola vai cruzar o eixo t, então, quando v é igual a zero, t é igual a 1/3 e 1. Vou tentar desenhar uma parábola aqui. Tá bom, agora aqui é 1/3. Aqui é 2/3, t, e aqui é 1. É uma parábola. Eu vou colocar também a aceleração embaixo. A aceleração está aqui. Vou aproveitar essas marcações aqui do tempo. Aqui a gente tem 1/3, 2/3 e 1 segundo. O que a gente sabe da aceleração? Bom, isso aqui é uma reta. O coeficiente angular da reta é positivo. Então, uma reta que, né, tem inclinação positiva e ela cruza o eixo x no 2/3 aqui. Eu até sei a aceleração inicial, que seria onde o coeficiente linear da reta é -4, ó, aqui embaixo. A aceleração aqui é 0, então aqui seria o -4. Então agora é só olhar os sinais de cada um. Eu vou olhar aqui, ó, na velocidade de 0 até 1/3, a velocidade está acima do eixo x, né? Então, em valores positivos. Entre 1/3 e 2/3, ela está aqui embaixo, negativo. Entre 2/3 e 1, também está aqui embaixo, abaixo do zero, valores negativos. E depois acima do 1, a velocidade volta a ter valores positivos. Já a aceleração, é só troca de sinal uma vez, então do 0 até os 2/3 nós temos valores negativos, e do 2/3 para frente tem valores positivos. Agora é só olhar cada situação. Então, do 0, entre 0 e 1/3, o que a gente tem? V é positivo, então é um movimento progressivo. O v é positivo e a aceleração é negativa, ele tem sinais contrários, então é um movimento retardado. O objeto tem velocidade positiva, está andando para os S grandes, mas está diminuindo a velocidade. E o que faz sentido? Ó, a velocidade vai diminuindo até que chega no 1/3. Até 2/3, o que acontece? A velocidade é negativa, então o movimento é retrógrado. Só que agora a gente tem a velocidade e a aceleração com o mesmo sinal. Então, o movimento acelerado. E de novo faz sentido. Ó. A velocidade, o módulo da velocidade, né, o velocímetro do sujeito aqui andando, vai aumentando, está indo para valores maiores de velocidade. Entre 2/3 e 1 segundo, a gente tem, vamos lá, a velocidade continua negativa, então ainda é um movimento retrógrado, ainda está andando em direções a S negativos, e a aceleração é positiva, tem sinais contrários, então é um movimento retardado, desacelerado, né? De novo, ó, quando chega aqui a velocidade era máxima, então tinha um valor, pelo menos em módulo, né? Era o maior valor. Acelerou, chegou aqui, desacelerou, até que chega no 1 segundo, e dali para frente, então t maior que 1 segundo, que é esse último ponto, a velocidade é positiva, então é um movimento progressivo, e a aceleração também é positiva, então eles têm o mesmo sinal, é um movimento acelerado.
Então a velocidade começa a aumentar, né, continua aumentando, passa pelo zero aqui nessa igual e aumenta, acelera, e vai embora. Então essa é a ideia de caracterizar o movimento. Então a gente precisa olhar quando a velocidade é zero, para saber se tem inversão de movimento. Quando a aceleração é zero, o mais fácil é desenhar, né, fazer um esboço dos gráficos. Para isso, a gente precisa lembrar aqui da função da velocidade. Se cair numa parábola, né, eu tenho uma parábola com concavidade para cima. Se esse valor aqui for negativo, então a concavidade é para baixo. Né? Se a gente tem um V, nós temos lá, um menos kt quadrado, né? Esse valor aqui, então esse menos k, uma constante qualquer, o que a gente vai ter é uma parábola com concavidade para baixo. Mesma coisa para aceleração, tem que tomar cuidado para ver qual o sinal, né, da reta aqui. Se esse valor aqui for negativo, a inclinação da aceleração é ao contrário. Vai cruzar o eixo do tempo quando a aceleração é zero. E avaliar esses pontos de inversão, quando a velocidade é positiva, negativa, quando a aceleração é positiva e negativa, e aí olhar para a questão do sinal da velocidade, para dizer se é progressivo ou retrógrado. Lembrando, velocidade positiva, o movimento é progressivo, vai para os S positivos, movimento retrógrado é a velocidade negativa. Olhando o sinal da velocidade e da aceleração, se eles têm o mesmo sinal, é um movimento que acelera. Se eles têm sinais diferentes, é um movimento retardado, desaceleração. Então é isso, gente. Valeu!